Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Está começando mais um programa Logos, o seu programa de pregação expositiva. E hoje nós vamos dar continuidade aqui ao livro de Isaías, do qual nós estamos estudando. Mas antes disso, quero me apresentar rapidamente. Meu nome é Renata Martins e eu quero deixar aqui o meu Instagram, Renata Martins MP. Caso você fique com alguma dúvida após o nosso estudo, você pode ficar à vontade para mandar alguma mensagem, para fazer a sua pergunta lá no meu Instagram e eu vou ter o prazer de poder te responder, poder te ajudar da melhor maneira possível, combinado? E hoje nós vamos dar continuidade aqui ao livro de Isaías, no capítulo 42. Nós vamos ver a primeira parte, que o profeta Isaías libera uma profecia messiânica. Então vamos lá comigo? Geralmente nós fazemos assim, eu gosto de ler o texto, expor o texto, a gente faz uma oração e depois a gente vem com todo o estudo, combinado? Então abra lá a sua Bíblia agora comigo, em Isaías 42, Isaías 42, o título dessa mensagem é O Servo que Traz Justiça e Esperança, à luz das nações. Então aqui nós vamos começar a ver agora um pouco de Isaías profetizando, trazendo Jesus agora como uma profecia de que ele viria. Isaías 42, a partir do versículo 1, diz assim: Eis o meu servo, a quem sustento, e é o meu escolhido, a quem eu tenho prazer. Porei nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Não gritará nem clamará, nem erguerá a sua voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado, e não apagará o pavio fumegante. Com fidelidade fará justiça, não mostrará fraqueza e nem se deixará ferir, até que estabeleça a justiça na terra. Em sua lei, as ilhas terão a sua esperança. É o que diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor, aquele quem criou o céu e o estabeleceu, que espalhou a terra e tudo o que nela procede, de dar fôlego os seus moradores e vida aos que andam nela. Eu, o Senhor, o chamarei para a justiça, segurarei firme na sua mão. Eu o guardarei e farei de você um mediador ao povo e a luz para os gentios, para abrir os olhos dos cegos, para libertar da prisão os cativos e para livrar do calabouço os que habitam ainda na escuridão. Eu, o Senhor, este é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagem o meu louvor. Vejam, as profecias antigas já aconteceram. A nova eu anuncio agora, antes que surgem, eu as declaro para vocês. Cantem ao Senhor um novo cântico, o seu louvor desde os confins da terra. Vocês que navegam aqui no mar e tudo o que nele existe, vocês ilhas e todos os seus habitantes, que o deserto e as suas cidades ergam a sua voz, regozijem-se aos povoados habitados por Quedar. Cante de alegria, ó povo de Selá, gritem pelos altos dos montes, deem glória ao Senhor e nas ilhas proclamem o seu louvor. O Senhor sairá como homem poderoso, como guerreiro despertará o seu zelo. Com forte brado, ele dará o seu grito de guerra, triunfará sobre os seus inimigos. Fiquei muito tempo em silêncio e me contive calado, mas agora, como a mulher em trabalho de parto, eu grito, eu gemo e respiro ofegante. Arrasarei os montes e as colinas e secarei todas as vegetações. Tornarei os rios em terra seca e secarei os açoites. Conduzirei os cegos por caminho que eles não conseguem ver
e por veredas desconhecidas eu os guiarei e tornarei retos nos lugares acidentados. Essas são as coisas que eu farei, e eu não os abandonarei. Mas retrocederão em vergonha total aqueles que confiam em imagens esculpidas, que dizem aos ídolos fundidos: vocês são os nossos deuses. Ouçam surdos, olhem cegos e vejam. Quem é cego, senão o meu servo, e surdo, senão o mensageiro que enviei? Quem é cego como aquele que é consagrado a mim, cego como servo do Senhor? Você viu muitas coisas, mas não deu nenhuma atenção. Os seus ouvidos estão abertos, mas você não ouve nada. Foi do agrado do Senhor, por amor da sua retidão, torna grande e gloriosa a sua lei. Mas este é um povo saqueado e roubado. Foi apanhado em cavernas e escondidos em prisões. Tornou-se presas sem ninguém para resgatá-lo. Tornou-se despojos sem que ninguém o reclamasse, dizendo: devolva-os. Qual de vocês escutará isso e prestará muita... Qual de vocês escutará isso ou prestará muita atenção no tempo vindouro? Quem entregou Jacó para tornar-se despojo e Israel aos seus saqueadores? Não foi o Senhor contra quem temos pecado? Pois eles não quiseram seguir os seus caminhos, não obedeceram às suas leis. De modo algum, quem ele lançou sobre eles o seu furor, a violência e da guerra. Ele os envolveu em chamas e, contudo, nada aprenderam. Isso os consumiu e ainda assim não os levaram a sério. Assim diz a palavra do Senhor. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar? Pai, aqui está a tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos pelo Senhor, Espírito Santo. Abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, traz a revelação da tua palavra e que o Senhor fale ao coração de cada um que nos ouve, que nos assiste, a começar pelo meu. Pai, que eu diminua para que o Senhor cresça e que o Senhor fale através de mim, Espírito Santo. Traga às claras aquilo que o Senhor quer nos ensinar e nos dizer. Traga aplicações pessoais para que a gente possa ser corrigido através da tua palavra. Assim eu oro no nome de Jesus. Amém? Bom, vou tomar uma água aqui. Enquanto isso, agora à tarde, hora daquele cafezinho, aquele pão de queijo, né? Porque a gente que é mineiro, a gente gosta. Então, toma seu café aí. Já pega o seu papel e sua caneta, porque nós vamos começar agora a fazer aqui o versículo por versículo. Nós vamos estudar um pouco sobre o que Isaías está falando. O que o Senhor está trazendo a profecia através de Isaías, né? Como vocês sabem, Isaías profetizou, como nós já temos estudado aqui esse capítulo, Isaías profetizou anos e anos, séculos antes de Jesus vir à terra, né? E esse texto no livro mostra um momento messiânico. O que é uma mensagem messiânica, gente? É quando começa a ser falado, mostrado a respeito de Jesus. Uma profecia que o profeta Isaías agora começa a liberar, falando que o servo de Deus, Jesus, estaria vindo, assim como as outras profecias já aconteceram, essa também vai acontecer. Então vamos lá, versículo a versículo, nós vamos estudar aqui, vamos ler. O versículo 1 diz assim: eis o meu servo. Aqui está sendo falado a respeito de Jesus, né? O servo do qual é do Senhor, a quem sustento, a quem eu me comprazo, né? A quem eu amo, e o meu escolhido, a quem eu tenho tanto prazer. Gente, isso não lembra de algum versículo bíblico? Pois é, lá em Mateus 3, né? Quando Jesus é batizado no Rio Jordão, a palavra de Deus fala que o céu se abre e o Espírito de Deus, a voz de Deus, vem em cima de Jesus e fala: esse é o meu filho, do qual eu tenho
prazer. Então é exatamente essa palavra de Isaías se cumpre lá em Mateus 3 e é impressionante, literalmente assim, o que acontece, porque é literal. Exatamente cada palavra que o profeta Isaías trouxe aqui nessa profecia foi exatamente o que aconteceu ali no batismo de Jesus. Então fazendo com que essa profecia agora se cumpra. E continua aqui no versículo 1, porém nele o meu espírito, foi exatamente o que aconteceu quando a pomba, né, o símbolo ali do Espírito Santo desce sobre Jesus. Porém nele o meu espírito e ele trará justiça às nações. Se tem alguém, querido, que fez justiça e que é justiça, é Jesus. Jesus, ele foi e ele é o homem que pisou nessa terra mais justo que já conhecemos. Ele é a própria justiça. Ele é a justiça das nações. A palavra de Deus fala, né, que através dele viria o Espírito Santo e ele traria a justiça para as nações. Até hoje muitos esperam por essa justiça. Muitos se falam sobre justiça. O que é justiça? Justiça é o próprio Senhor. Muitas vezes o que é justiça para mim não é justiça para o outro e vice-versa, mas o que está na palavra de Deus, querido, isso é a justiça infindável, é inerrante, a palavra ela é totalmente correta e a justiça é o próprio Jesus. E a gente vai ver aqui, continuando no versículo 2, que ele não gritará e nem clamará, nem erguerá a sua voz pelas ruas. A gente sabe que principalmente no mundo que nós estamos vivendo hoje, né, gente, em pleno 2025, nesse momento tão caótico da nossa política, a gente vê que muitas pessoas vão para as ruas para gritar, para espernear, para fazer, né, os seus clamores, e eu não estou dizendo que é errado, muito pelo contrário, eu até sou a favor dessas manifestações pacíficas, mas aqui a palavra está dizendo que ele, Jesus, né, a profecia estava dizendo que ele viria em silêncio. Ele viria em seu pleno silêncio, em seu pleno clamor, sem falar uma só palavra, porque a justiça é ele mesmo, né? Ele fala aqui que ele não ergueria sua voz pelas ruas. No versículo 3 diz assim: não quebrará o caniço rachado e não apagará o pavio fumegante. O versículo 3 aqui, ele está falando a respeito de um servo manso, diferente, muito diferente, por sinal, dos reis que haviam naquela época, que eram todos tiranos, os reis todos poderosos, que vinham com armas, que vinham com guerras. E a palavra está falando não, que Jesus, esse servo de Deus, ele viria manso, diferente dos demais líderes, né, guerreiros ali daquela época. Nós que somos cristãos, né, gente, nós somos chamados a sermos pequenos cristos. E nós temos que, de fato, lidar com essa guerra interior e essa justiça própria que existe muitas vezes dentro de nós e imitarmos Jesus. O Espírito Santo que habita em mim e em você, ele nos traz mansidão, ele derrama sobre nós o domínio próprio, já é o fruto do Espírito em nós. Então, se eu e você ainda temos essa garra, essa gana de justiça própria, nós precisamos orar, pedindo ao Senhor, que o Senhor nos dê mais, floresça em nós, né? Manifeste em nós o fruto do Espírito, da mansidão e do domínio próprio. A palavra é clara aqui, que o nosso Senhor, ele é manso. Ele é tranquilo, com palavras. Certo, ele se posicionava, ótimo, ele se posicionava. A palavra de Deus diz que quando as pessoas chegavam nele e perguntavam sobre os impostos, ele disse, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Ele de fato se posicionava, mas um posicionamento que não levava a guerras. Um posicionamento, aliás, apesar que as pessoas ali ficavam extremamente nervosas, mas ainda assim ele era manso, ele era calmo e ele era posicionado na sua palavra. Assim também temos que ser nós. No versículo 4 diz assim: ele não mostrará fraqueza, nem se deixará ferir, até que estabeleça a justiça na terra. Jesus, ele em momento algum falou uma só palavra até chegar ao seu momento de morte e morte de cruz. Em momento algum. A palavra de Deus mesmo fala que ele foi, né, como uma ovelha muda ao matadouro.
em silêncio. Quando a pessoa sabe o que ela veio para fazer nessa terra, quando a pessoa sabe qual é o seu propósito, quando a pessoa sabe o que foi designada para fazer, querido, deixa eu te falar uma coisa, o silêncio basta, é só fazer. Jesus fazia em silêncio, porque ele sabia o porquê, o propósito, qual era o propósito dele nessa terra. Assim, eu e você também, muitas vezes pessoas vão falar, vão nos xingar, né? Como a palavra mesmo está falando aqui, ó. Ele não mostrava fraqueza, né? E nem deixava ser ferido. Muitas vezes a gente permite ser ferido por outras pessoas e a palavra de Deus está falando o quê? Que não, que ele não deixava se ser ferido até o momento certo, até a hora da cruz do Calvário. Assim eu e você também temos que ser, queridos. Nós temos que ser assim como Jesus, não mostrar fraqueza, no saber nos posicionar assim como ele. E a palavra continua dizendo aqui, continuação do versículo 4, que em sua lei as ilhas porão a sua esperança. Ilhas aqui, gente, está falando a respeito de lugares longes, né? E assim o evangelho está sendo espalhado por todo o mundo. Essas ilhas aqui que estão sendo ditas é exatamente sobre lugares. Vários lugares, de vastos lugares. Então, é exatamente o que a palavra está dizendo, é que a sua lei, ou seja, o evangelho, seria pregado a todo o mundo. E óbvio que com a tecnologia, assim como eu estou chegando aí na sua casa hoje através da tecnologia, esse mesmo vídeo, esse mesmo estudo pode chegar no Japão, na China, no Nepal, em qualquer lugar do mundo hoje. Hoje, a proclamação do evangelho, ela está sendo muito mais, vamos dizer assim, fácil de ser chegada a todos os confins da terra. E é exatamente isso que Jesus sempre quis. E é exatamente isso que lá em Apocalipse fala, que quando todos ouvirem sobre a palavra, todos ouvirem sobre o evangelho, aí sim chegará o grande dia que ele virá. E aqui já está sendo falado, né? Uma profecia do qual o Messias estaria vindo. Aqui fala sobre o que ele faria, aqui fala sobre o caráter de Jesus, aqui revela tudo isso. E no versículo 5 em diante fala, é o que diz Deus, o Senhor, aquele que criou o céu e a terra e estendeu o que se espalhou pela terra e tudo que nela procede, dê fôlego aos moradores que vive nela, né? Que habita nela. Então, o que aqui ainda também fala sobre a soberania de Deus, a soberania do Deus Pai, o Deus Criador, aquele que criou os céus e a terra. É Ele quem está dizendo. Gente, não é qualquer profecia, não é qualquer pessoa quem está dizendo, não é simplesmente um homem profeta, Isaías, quem está dizendo, mas é o próprio Deus, o Deus Criador dos céus e da terra. Ele está agora liberando uma palavra profética, glória a Deus por isso. E ele continua dizendo aqui, ó, eu, o Senhor, o chamarei para justiça. Ele está falando o quê? Que ele está levantando um servo, né? Ele está enviando o servo Jesus para fazer uma aliança, para ter aliança com ele, para ser luz às nações, luz aos gentios, como nós vamos ver aqui agora mais para frente, que diz assim, segurarei firme a sua mão e eu o guardarei e farei com que você seja um mediador do povo, uma luz para os gentios. Deixa eu te falar uma coisa, eu sei que a nossa nação brasileira, nós somos um país cristão, podemos dizer assim, cristianizado, né? Podemos dizer assim. Sabemos dos nossos irmãos católicos, dos nossos irmãos de outras religiões, mas de uma coisa nós não podemos negar, e nós temos que falar de verdade, trazer a verdade aqui para vocês. A palavra é clara. Quando Deus fala, há um só mediador entre o homem e Deus. E esse é o servo Jesus. Não há outro. Não há outro. Por mais que talvez você tenha sido ensinado que Maria é uma mediadora, que
Pedro, né, por ser o Papa da igreja, é o mediador. Sei lá, qualquer santo seja o mediador. Eu preciso trazer essa verdade para o seu coração. Não há nenhum outro mediador a não ser Jesus Cristo. E não sou eu quem estou dizendo, é a palavra de Deus. É a palavra. Você sabe que nós já falamos sobre isso em outros estudos, que quando a morte vem para nós, seres humanos, a gente fica adormecido até com que Jesus venha. Maria está dormindo nesse momento. Os santos proclamados católicos também estão dormindo nesse momento. Até mesmo o Papa João Paulo II está dormindo neste momento. Eles não são os nossos mediadores. Somente Jesus Cristo é o único mediador entre mim, entre você e Deus. Somente Ele. E a palavra é tão clara para o povo e a luz para os gentios. Ou seja, Jesus ele veio não somente para o povo de Israel. Sim, ele veio para o povo de Israel, mas os seus não o receberam, assim como nós vimos lá em João. Em João 1, no versículo ali 11 até o 14, fala a respeito disso. Mas por eles não terem recebido, nele deu graça, nós, de recebermos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Jesus, olha só, antes mesmo de João 1 vir acontecer, o profeta Isaías já estava liberando a palavra de que esse servo, Jesus, viria também para mim e para você, os gentios. Então, receba Jesus hoje aí na sua casa, aonde você estiver, como único Senhor e Salvador da sua vida, como único mediador entre você e Deus. É só Ele. É só Ele, não há mais alguém. E Ele aqui continua dizendo no versículo 7, para abrir os olhos dos cegos, para libertar da prisão os cativos e para livrar do calabouço os que habitam ainda em escuridão. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Talvez você ainda hoje está vivendo nesse mar de escuridão, nesse escuro do qual ainda não reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mas não há outra forma. A palavra está dizendo aqui que Ele veio para te libertar, para te curar, para te tirar a cegueira espiritual, para te libertar. A palavra também fala em João, né, se eu não me engano, 8:38, diz que conhecer a verdade e a verdade vos libertará. Que hoje você venha conhecer essa verdade, que o único mediador entre você e Deus é Jesus, que o único salvador da sua alma, querido, é Jesus. Ele veio para libertar, Ele veio para nos livrar das prisões, Ele veio para nos arrancar dos calabouços que ainda estávamos presos nos nossos pecados, nos nossos delitos. E é Ele, é só Ele, é por Ele todas as coisas. Então, libere agora o seu coração para Ele, permita com que Ele entre, saia dessa jaula das suas emoções, talvez prisões de feridas que pessoas te feriram, palavras que lançaram contra você, talvez líderes religiosos te fizeram afastar da presença do Senhor. Deixa eu te falar uma coisa, esqueça de tudo isso, olhe para o alvo, olhe para Cristo. Não há, queridos, deixa eu te falar uma coisa, não há uma só igreja que não tenha problema. Não há um só pastor, um pregador que não tenha problema. Todos nós somos seres humanos, todos nós erramos, todos nós temos problemas. Todas as igrejas que você for, você vai encontrar algum problema que para você vai ser algo, ninguém merece. Mas deixa eu te falar, Jesus não. Ele é o único, santo, irrepreensível, maravilhoso, príncipe da paz. Ele é tudo. Ele é o Senhor, o Salvador, Ele é nosso amigo, conselheiro. Somente Ele é verdade 100%. Ele é o caminho, Ele é a verdade. Ele é a vida. Então, não tire os seus olhos dEle, daquele que veio para te libertar. Não tire os seus olhos dEle, mas fixe os seus olhos nele. E o resto, querido, deixa com que o Espírito Santo faça. Não julgue, nem sei por que eu estou falando sobre isso, mas não julgue mais. Deixe com que o Espírito Santo te conduza, amém? E a palavra continua dizendo aqui, no versículo 8, eu, o Senhor, este é o meu nome. Mais uma vez, a soberania de Deus aqui, Ele vem dizendo, sou eu, o Senhor, quem está dizendo. Este é o meu nome, não darei outro a minha glória. Gente, Deus não divide a glória dele com ninguém. Com ninguém. Seja a pessoa mais famosa do mundo, seja a pessoa mais santa do mundo, Deus
fala: eu não divido a minha glória com ninguém. E ponto final. Nem imagens ao meu louvor. Vejam, as profecias antigas aconteceram e as novas eu anuncio antes que surgem e as declaro todas elas a vocês. O que o profeta Isaías está liberando através de Deus aqui? Deus está falando: vocês lembram de tudo aquilo que eu falei? Vocês lembram que eu falei que Babilônia, aquela grande e maravilhosa nação, poderosa, que aparentemente seria impossível cair, caiu? Que iria cair e caiu? Pois é, vocês lembram de todas aquelas palavras proféticas contra os grandes reis, contra Tiro, contra todos os outros? Pois é, aconteceu. Da mesma maneira que aconteceu as profecias passadas, eu estou trazendo a palavra e dizendo: isso também vai acontecer. Jesus também é uma palavra profética de que ele virá. Gente, eu posso ver aqui, e cômico, né? Como Deus gosta de ser e cômico mesmo, sabe? Assim, tem hora que eu olho e falo assim: Deus, parece que o Senhor está rindo da nossa cara. O Senhor parece que está olhando e falando: não é possível que vocês não viram ainda. Sabe, está sendo um pouco debochado. Ainda brinco que Deus tem hora que ele é um pouco debochado. No versículo 10 aqui vem o cântico, né? Aqui tem o primeiro cântico que ele fala: cante ao Senhor um novo cântico, o seu louvor desde os confins da terra, vocês, ilhas e todos os seus habitantes, que o deserto e as suas cidades ergam as suas vozes e se alegrem, se regozijem, né, com os povoados que habitados ali por Quedar. Cante de alegria o povo de Selá, gritem pelos altos dos montes, deem glória ao Senhor e nas ilhas proclamem o seu louvor. O Senhor sairá como um homem poderoso. Vamos parar aqui. Olha só, até o versículo 2 aqui está sendo um cântico e Deus está falando: cante mesmo em voz alta, né? Um cântico de louvor que ecoa entre todas as nações para a obra do servo Jesus. Ele está falando exatamente isso aqui, que a redenção virá. Então cante de alegria pela redenção. Cante de alegria porque o Salvador virá. Oh, glória, que coisa linda, né? E aqui no versículo 13, vem dizendo: o Senhor sairá como um homem poderoso, como um guerreiro. Olha isso, como um guerreiro, despertará o seu zelo com forte brado e o seu grito de guerra triunfará sobre os seus inimigos. Deus aqui, ele virá, ele está falando que o servo Jesus virá como um guerreiro, como um forte guerreiro, né? Triunfante, porque sim, irmãos, a igreja e Cristo virá triunfante nos últimos dias. Isso sim vai acontecer. Deus, ele age sim contra guerreiros, contra os nossos inimigos, mas ele também guia os cegos, ele também mostra o caminho. Ele é bondoso ao ponto de guerrear contra o inimigo de Israel, contra o inimigo daqueles que o temem, mas ele também é amoroso, cuidadoso ao ponto de guiar os cegos para o caminho correto. Glória a Deus por isso. Ele não só julga, mas ele também restaura, né, gente? Isso é lindo de Jesus, que a gente venha aprender isso com ele, que nós não sejamos pessoas somente que julgam, mas também que sejam pessoas que trazem restauração na vida das outras pessoas. E no versículo 14, do 14 ao 17, olha só, vem dizendo assim: fiquei muito tempo em silêncio e me contive calado, mas agora, como uma mulher em trabalho de parto, eu grito, eu gemo e eu respiro ofegante. Arrasarei os montes e as colinas e sacarei todas as vegetações, tornarei rios em terras secas e secarei os açoites, conduzirei os cegos por caminhos que eles não conhecem e por veredas desconhecidas eu os guiarei e transformarei as
trevas em luz, diante deles tornarei retos os lugares acidentados. Essas são as coisas que farei e não os abandonarei. Ele está falando aqui agora de uma cegueira não somente espiritual, mas também a cegueira do povo de Israel. Mais uma vez eu vou dizer, ele vem como guerreiro para livrarmos dos inimigos, para livrar Israel dos seus inimigos, mas ele também vem como um Deus amoroso, um Deus misericordioso, ao ponto de guiar os cegos espirituais, os cegos do quais também são o povo de Israel. E nós vamos ver sobre a cegueira de Israel a partir de agora. Vamos lá, no versículo 18 até o versículo 25, a gente já vai trazendo aqui o encerramento. A gente vai ver aqui agora um contraste, né, do capítulo, o servo, que é o ouvido, e que ele sempre ouve, e ele é obediente a Deus, enquanto agora Israel vem com a sua cegueira, com a sua surdez e a sua desobediência. Então vamos lá? A partir do versículo 18, Deus fala assim: ouça, surdos, olhem, cegos, e vejam. Quem é cego, senão o seu servo, e surdo, senão o mensageiro que enviei? Quem é cego como aquele que é consagrado a mim, cego como o servo do Senhor? Você viu muitas coisas, mas não deu nenhuma atenção aos seus ouvidos que estão abertos, mas vocês não ouvem nada. Deus agora, através dessa profecia, chama a atenção do povo de Israel, aos judeus, e fala: vocês estão com os olhos abertos e não conseguem enxergar. Vocês estão com os ouvidos abertos, ouvindo a lei, ouvindo aquilo que eu tenho para liberar, e vocês não estão ouvindo. Vocês ouvem, mas não acontece nada. Vocês não dão atenção alguma para aquilo que eu estou liberando, aquilo que eu estou falando. Versículo 21. Foi do agrado do Senhor, por amor à sua retidão, tornar grande e gloriosa a sua lei. O que Deus está falando aqui? Essa palavra, a lei do Senhor, a palavra de Deus, ela sim, ela tem todo o poder, a graça. Deus achou graça nessa palavra, nessa lei. Oh, meu Deus, grandiosa, gloriosa é a sua lei. Versículo 22, mas este é um povo saqueado e roubado, foi apanhado em cavernas e escondido em prisões, tornou-se presas para que ninguém olhasse e falasse resgatá-lo, tornou-se despojo, sem que ninguém os reclamasse, dizendo devolva, ou seja, virou um nada. As pessoas ali em Israel, né, o povo judeu virou simplesmente um nada, por justamente deixar de lado a lei de Deus. E aqui no versículo 23 fala: qual de vocês escutará isso? Ou prestará muita atenção no tempo vindouro? Quem entregou Jacó para tornar-se despojo e Israel aos saqueadores? Não foi o Senhor contra quem tem pecado? Nós temos pecado não é contra qualquer um. Nós temos pecado contra o Senhor. É isso que ele tem falado. Pois eles não quiseram seguir os seus caminhos e não obedeceram às suas leis. O que a Bíblia está dizendo aqui? Está dizendo que aqui existe uma grande diferença entre o servo escolhido, o servo que virá, que é Jesus, que ouve a palavra e obedece a palavra, que ouve o Deus Pai e obedece ao Pai, diferente da nação judaica, diferente aqui do povo de Israel, que ouvia a palavra e não obedecia, que sabia da palavra e não colocava em prática. Isso é hipocrisia. Hipocrisia. Será que no meio de nós, será que isso não está existindo ainda? É um caso a se pensar. Pois eles não quiseram seguir os caminhos e não obedeceram à sua lei. De modo algum, ele lançou sobre eles o seu fervor, a violência da guerra. Ele os envolveu em chamas, contudo, nada aprenderam. Isso os consumiu e ainda assim não levaram as coisas a sério. Gente, isso sim é a maior cegueira espiritual que a gente pode ver.
São as pessoas que conhecem a palavra, entendem da palavra, leem a palavra, mas não têm a clareza espiritual. Não colocam em prática, fingem que não sabem. A cegueira física, muitas vezes, de fato ela é ruim, mas não tão ruim quanto a cegueira espiritual. Uma pessoa que está cega espiritualmente, querida, ela não consegue ver um dedinho na frente do seu nariz. Ela não consegue. E você pode falar que nada vai acontecer. Você já conhece pessoas assim? Pois é, era exatamente como o povo de Israel estava vivendo. Numa cegueira espiritual gigantesca. E Deus está vindo através do profeta Isaías para falar: acordem, abram os olhos. Sabe, não seja como essas imagens de escultura, que tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem ouvidos, mas não ouve. Tem pés, mas não andam. Não seja como imagens de escultura. É isso que Deus está falando aqui. E aqui agora eu quero trazer 4 pontos para a gente trazer a aplicação pessoal e para a gente ir para os finalmente do nosso estudo. Primeiro ponto que eu quero trazer aqui para esse estudo, para a gente aplicar é: seja imitador do servo de Deus. Que eu e você sejamos de fato imitadores de Cristo. Como? Viver com mansidão, com justiça e com compaixão. Eu sei que é difícil nos dias de hoje viver tranquilamente, com mansidão, né? Como eu disse lá no início, sem aquela justiça própria, principalmente os coléricos, assim como eu, os sanguíneos, vão entender isso. A gente quer a justiça para ontem, mas não, nós temos que ser como o Senhor, trazer a mansidão, né, o domínio próprio, a justiça está nas mãos dele, tudo vai acontecer. Segundo ponto que eu quero trazer aqui para você é que nós precisamos viver na luz. Jesus é a luz do mundo, né? Cristo, ele nos tirou das trevas, ele nos transportou do império das trevas para o reino do seu amor, e agora nós devemos refletir a sua luz. Querida, eu não sei qual é o momento de trevas, o momento de decepção, o momento de feridas que você está passando, mas lembre-se da glória de Deus, lembre-se daquilo que ele fez na cruz do Calvário, lembre-se que a luz do Espírito Santo habita em você. Terceiro ponto, evitar a cegueira espiritual. Como eu disse, a cegueira física é muito triste, mas nada se compara à cegueira espiritual. Que eu e você venhamos ouvir a palavra de Deus e lembrar que só ouvir a palavra de Deus, querido, não é suficiente. Não é. Não é suficiente. Ah, Renata, você está sendo polêmica. Não. Ouvir a palavra de Deus, somente isso não é suficiente. Nós precisamos praticá-las. Nós precisamos colocar tudo aquilo que a gente ouve, que a gente aprende, agora colocar em prática. E o quarto e último ponto é adorar com a sua vida. Um adorador não é aquele que louva o Senhor com a voz bonita, com cânticos bonitos. Não, um adorador é aquele que vive um louvor, vive uma vida de louvor, né? Com um cântico corrente, um cântico constante de louvor para a obra de Cristo. Então, louve ao Senhor, louve com hinos, com salmos, com os provérbios, louve com a palavra, louve com as suas ações, as suas atitudes. Que eu e você venhamos pegar isso como um ensino mesmo e um corrigir dos nossos caminhos, das veredas de Deus para nós. Amém? Bom, mais uma vez, aqui está a mensagem do Senhor. Eu espero que tenha ficado claro. Caso você não tenha entendido algum ponto, mais uma vez, eu quero te convidar a me mandar uma mensagem. Me segue lá no Instagram. Pode me mandar uma mensagem para tirar alguma dúvida, se caso você quiser. Tá? Vai ser um prazer te responder, te ajudar, te auxiliar. E agora eu gostaria de convidar você para a gente orar, finalizando esse estudo. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer o Senhor, porque o Senhor arranca de nós todas as escamas dos nossos olhos e o Senhor nos revela a tua palavra. Obrigado, Espírito Santo, por enviar o seu servo justo, o seu servo de justiça. Obrigado, trazendo esperança às nações. Senhor, que os nossos olhos, não só os nossos, mas de toda a terra, das nossos familiares, das pessoas que estão ao nosso redor, venham também se abrir e conhecer o Senhor
Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse estudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém? Queridos, nós vamos ficando por aqui. Se Deus quiser, na próxima semana tem mais um estudo. Aí agora nós já vamos para o capítulo 43. Então fica ligadinho aqui, não perca nenhum Logos, hein? A gente vai ficando por aqui. Deus abençoe vocês e até mais.